Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo que são as funções oxigenadas. Vamos conhecer? Bom, o próprio nome já sugere, né? Funções oxigenadas são aqueles compostos orgânicos que possuem, além do carbono e o hidrogênio, que a gente já conhece nos hidrocarbonetos, átomos de oxigênio. Então, as funções oxigenadas, elas são classificadas em álcoois, fenóis, aldeídos, cetonas, ácido carboxílicos e os derivados como ésteres e éteres. Então, a gente já está falando de todos eles. Daqui a pouco nós vamos ver uma tabela que mostra essas funções oxigenadas e seus respectivos grupos funcionais. O que vem a ser esses grupos funcionais? É um átomo ou um conjunto de átomos que caracteriza cada uma delas. Então, a gente tem que se familiarizar com esse nome aqui, grupos funcionais, porque a gente vai estar falando deles o tempo todo. Então, olha só a tabela. Aqui a gente tem as principais funções oxigenadas, né? Como eu já disse anteriormente, álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido, éster e éter. E aqui no meio, o grupo funcional. Ou seja, toda vez que eu estiver falando de álcool, eu vou ter um OH ligado a um carbono saturado. Fenol, OH no anel, cetona, C-O, enfim. Então, todos eles têm um grupo funcional que a gente vai falar detalhadamente, né? A questão da nomenclatura também, eu não vou me ater à nomenclatura agora, a gente vai estar falando com detalhes, tem muitas regras, né? Alguns têm 2 tipos de nomenclatura. Então, aqui é só para vocês terem uma visão geral do que a gente vai estar falando. Hoje eu vou ver com vocês até cetonas. E em um outro momento a gente vê os ácidos, ésteres e éteres, ok? Então, vamos lá. Falando inicialmente dos álcoois, o que vem a ser os álcoois? São funções oxigenadas que possuem essa estrutura, ou seja, um OH. Esse OH aqui, gente, para quem não lembra, é chamado hidroxila, né? A gente viu isso lá no primeiro ano, nas bases, nas funções inorgânicas. Agora, nas funções orgânicas, hidroxila ligado ao carbono saturado vai formar um álcool. Detalhe, carbono saturado, ou seja, todas as ligações simples. Se a gente tiver uma dupla aqui, já vai virar uma outra função que a gente vai estar falando no próximo slide, tá? Os álcoois, eles podem ser classificados quanto à quantidade de hidroxilas presentes na cadeia. Então, vejam, se eu tiver apenas um OH, eu vou ter um monoálcool. Por exemplo, aqui a fórmula do etanol, que a gente conhece, né, e usa lá nos postos de combustível, esse aqui é o etanol, é um monoálcool. Se vierem 2 OHs, a gente tem um diálcool, igual a gente fazia lá em dimetil, dietil, 2, né, a gente coloca di. Então, vejam, 2 hidroxilas na molécula. E se a estrutura tiver 3 ou mais OH, a gente tem um poliálcool. Então, o exemplo disso é a fórmula aqui da glicerina. A glicerina, ela parece um óleo, né? Mas ela, na verdade, é um poliálcool, tá? 3 OHs, então, daí poliálcool. Vamos à regra das nomenclaturas. A gente vai ter 2 tipos de nomenclatura para os álcoois. A oficial, onde a gente coloca o prefixo, que é a quantidade de carbonos, né, como nós já vimos, met, et, prop, but. O intermediário, que é a ligação. E aqui, gente, o sufixo, que é a terminação, ou. Quando nós vimos hidrocarboneto, o final era o. Então, eu colocava butano, hexano, eteno, pentino, tudo com o. Agora, como estou falando de álcool, o final é ol, tá? Essa é para oficial. Na usual, que é utilizada em comércio, indústria, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou escrever álcool, colocar o prefixo e o final ílico, tá? Aqui a gente não tem a ligação caso ela seja saturada. Somente se for insaturada você tem, é claro, que evidenciar. Mas aqui, se não for, é só álcool, prefixo, final ílico. Antes da gente ver os exemplos, é importante a gente estar falando da regra FIR. O que é essa regra FIR? É a questão da prioridade quando você for numerar a cadeia, né? Agora é o seguinte, FIR, primeiro, a gente considera o grupo funcional, tá? Então, vai começar a contar mais próximo da função, depois as insaturações e, por último, as ramificações, tá? Então, funcional, prioridade em relação à insaturação e ramificações, regra FIR. Então, vamos para os exemplos. Olha o nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui 2 carbonos ligados ao OH. 2 é et, né? Então, na oficial vai ficar et, que é o prefixo, com ligação an final ao etanol.
Não é esse o nome que a gente vê lá nos postos de combustíveis? Então, fica etanol. Para usual, a gente vai estar escrevendo álcool, o prefixo et com final ílico. Então, a gente vai ter álcool etílico, tá? Podemos ter álcoois ramificados. Então, olha só, eu vou começar a contar a partir, deixa eu soltar tudo aqui, da ponta mais próxima do OH, para que ele fique no menor número possível, tá? Então, no caso, pela direita, conto a cadeia com 6 carbonos. Eu sei que pela esquerda a ramificação ficaria no menor número, mas pela regra FIR, a prioridade é do grupo funcional, tá? E na hora de dar o nome para o composto, a gente vai fazer do mesmo jeito que fazia antes. Fala a posição, onde está a ramificação, o nome dessa ramificação, cadeia principal e o final, tá? A terminação. Então, na oficial, nós vamos ter 4-metil, hexan, 2-ol. Por que esse 2-ol aqui é a posição onde está o OH? Você tem que me falar, tá? Se fosse lá no primeiro, você falaria hexanol, tipo a gente falou aqui, etanol. Mas é no segundo, né? Ou se viesse no terceiro, então você tem que colocar o número do carbono onde o OH apareceu. Na usual vai mudar pouquíssima coisa. Você vai escrever álcool, 4-metil, X, que é o prefixo, né? Não precisa mostrar a ligação. 2, que é a posição do OH, final ílico, tá? Álcool 4-metil, X2 ílico. Temos álcoois fechados também, como a gente está vendo aqui. Então, vamos seguir a mesma regra, né? Palavra ciclo, na frente, indicando que é fechado. Se houvessem ramificações aqui, o OH seria o primeiro, e daí a gente numerava para colocá-las no menor número possível. Então, o oficial aqui fica ciclo, como são 5, pente, né? Então, ciclopentanol. A usual, álcool ciclopentílico, certinho? A gente vai falar agora, gente, do enol. O enol é um tipo de álcool. Alguns, olha só aqui no final, nem o classificam como álcool, classificam como uma função à parte. Então, é um tipo de álcool que apresenta uma ou mais hidroxila, que é o OH, ligados a um átomo de carbono insaturado. Então, o grupo funcional dela, olha, é o C+C ligado ao OH. Vejam no meu primeiro quadrinho, aqui, o primeiro exemplo. Olha onde o meu cursor está. Aqui nesse carbono, eu tenho o OH e tenho também a dupla, tá vendo? No mesmo. Então, enol é isso, é a dupla imediatamente ao lado do grupo funcional OH, tá? No segundo exemplo, eu vou começar pela direita, 1, 2, 3 para o OH, 4, 5, 6. Ele fica no menor, né? Então, olha só, mesmo caso. Aqui onde meu cursor está mostrando é o carbono onde tem o OH e a dupla também, tá? Os nomes para esses compostos será propenol, porque no primeiro não tem necessidade de numerar, né? E o segundo, X3En3ol, o mesmo carbono compartilha da dupla e do OH, tá? Então, X3En e 3ol, certinho? Agora, olha só para o terceiro quadrinho, e eu coloquei em maiúsculo, bem destacado, para você observar bem. Veja que no exemplo abaixo, nós não temos um álcool saturado. Isso aqui, nós temos um álcool saturado e não um enol, tá, gente? Para ele ser um enol, essa dupla teria que estar aqui no carbono, né? Como eu disse, que compartilha do OH e a dupla, no mesmo. Então, como não está no mesmo carbono, está mais afastado, isso é um álcool insaturado, tá? Então, não confundam, para ser enol, a dupla e o OH tem que estar juntos no mesmo carbono, certinho? Um do lado do outro. Esse aqui seria na oficial but 4, né? 2, que é a posição da dupla. Como o H está no primeiro, você pode fazer direito. But 2 enol. Apesar do final enol aqui, não é um enol, é álcool insaturado. Oficial álcool but 2 enílico. Então, aqui seria ílico se fossem simples, né? Mas aparece uma dupla, então vai ficar 2 enílico, ok? Vamos para uma próxima função, que são os fenóis. O que vem a ser um fenol, gente? O fenol é o grupo hidroxila, OH, ligado diretamente ao anel benzênico, né? O anel aromático. Pode ser com essa bolinha dentro, o círculo dentro, ou pode ser com as 3 duplas. Ambos representam o anel aromático. Então, você viu OH ligado ao anel, é fenol. Isso não é álcool. Fenol é fenol, álcool é álcool.
E muitas questões de vestibular, Enem, insistem em pegar o aluno afirmando que isso aqui é um enol, para você cair no pega, né? Mas não é, tá? É um enol, não, é um álcool. Desculpa, falei errado. Bom, existem duas formas para a gente dar nome aos fenóis. Primeiro, a gente vai escrever a oficial, né? A gente vai escrever hidroxi, nome do radical, se tiver, igual nesse exemplo que tem um radical, que é o metil, mais benzeno, tá? Se não tiver, gente, igual aqui no quadrinho, fica só hidroxibenzeno. Mas como esse exemplo aqui tem uma ramificação, daqui a pouquinho eu mostro como é que fica. Na outra forma, a gente vai escrever fenol depois do radical, tá? Ou seja, radical e o finalzinho fenol. Então, vamos ver o exemplo? Então, para o oficial vai ficar o OH o primeiro, né? E o grupo radical aqui é o 2. Então, vai ficar hidroxi 2-metil benzeno, tá? Como diz aqui, olha, hidroxi radical benzeno. O radical, no caso, é a ramificação. Na segunda forma, você põe o nome do radical e final fenol. Então, vai ficar 2-metil-fenol. É mais fácil, né? Mais direto, mas não é oficial, infelizmente, tá? 2-metil-fenol. Vamos passar para uma outra função agora, que são os aldeídos. Aldeídos, gente, são aquelas funções oxigenadas que apresentam esse grupo funcional, olha, C-OH, C-O é carbonila, ligado a um hidrogênio. Detalhe, sempre na extremidade da cadeia. Então, o grupo funcional do aldeído sempre vem nas pontas, tá? Então, olha só, eu vou ter aqui, na nomenclatura dos aldeídos, que é só um tipo, prefixo, que é o número de carbono, a ligação e o final ao, tá? Aldeído fica ao. Então, olha o nosso exemplo. Começa a contar do primeiro carbono, onde tem o grupo funcional, são 4, tem ramificação metil no carbono 3, então será 3-metil but, 4, né? Butanal, tá? 3-metil butanal. Esse de baixo esquisito aqui, eu coloquei ele aqui justamente porque o nome dele é bem diferente. Ele foge à regra do aldeído. Esse daqui, gente, vai ficar benzaldeído, tá? Porque é o grupo funcional do aldeído ligado ao anel benzênico. Então, ele é o benzaldeído, para vocês conhecerem e saberem na hora das atividades. E por último, vamos falar da cetona. Não é acetona, tá, gente? Acetona é o nome comercial do produto removedor de esmalte que a gente usa. O nome da função é cetona, tá? Então, cetona é aquela que tem a carbonila, C-O, ligada a um carbono secundário, ou seja, esse carbono que tem o grupo funcional tem obrigatoriamente que estar ligado em outros dois. Se ele não estiver ligado em 2 carbonos, olha o que vai acontecer, ele vai virar aldeído, tá? Se o C-O vier na ponta com H, vira aldeído. Se ele vem no meio, como eu estou vendo aqui no exemplo, é uma cetona, tá? Para a nomenclatura da cetona são 2 tipos, a oficial e a usual. Na oficial, a gente vai estar seguindo mais ou menos os outros padrões. Eu vou colocar o prefixo com o número de carbono, ligação final ona. Na usual, um pouquinho diferente. Eu vou separar a carbonila, que é o C-O, né? A gente separa. E eu vou nomear os radicais que ficam nas extremidades, em ordem alfabética, tá? E daí a gente vai escrever radical, radical, final, cetona. Vamos fazer para a gente entender melhor como é isso. Olha o primeiro exemplo. São 3 carbonos, né? 1 aqui no meio do grupo funcional, 2 e aqui na ponta 3. Então, aqui, prefixo para 3 é prop, ligação simples an, final ona vai ficar propanona. E é essa que é a cetona comercial, propanona. Nenhum frasco vem escrito propanona, né? Na usual, gente, eu separo o grupo funcional, então o C com duplo eu não conto mais. Então, eu realmente estou dividindo a molécula em 2 partes. Do lado esquerdo sobra um metil e do direito também. Como são 2 radicais metil, vai ficar dimetilcetona. Se fossem diferentes, eu colocaria etil, por exemplo, né? Etil, metil, cetona, tá? Então, a gente nomeia os radicais e escreve cetona no final. Olha o nosso próximo exemplo. Aqui eu vou contar a cadeia colocando, no caso, tanto faz direita ou esquerda, o grupo funcional estaria no terceiro. Só que eu começo pela esquerda para a ramificação ficar no menor, tá? Então, aqui a gente continua fazendo, olha, 2-metil, principal tem 5, pente, o grupo funcional está no terceiro. Então, fica 3, então olha lá, 2-metil, pente, 3-ona, tá? 2-metil, prefixo, pente, 3-ona.
Para usual, a gente separa aqui o grupo funcional. Então, eu tenho, à direita eu tenho um etil, à esquerda eu tenho um isopropil, tá? Então, eu separo o C dupla O, fica uma parte aqui, a outra parte lá, a ordem alfabética vai ser etil, isopropil, cetona, tá? E por último aqui, um composto fechado, a gente vai fazer somente nomenclatura oficial, porque não tem como separar as partes, né? Ciclopentanona, tá? É fechado com 5, então vai ficar ciclopentanona, certinho? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!